Você pode abrir comigo a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 9? Isaías, capítulo de número 9. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Eu vou ler os versículos 1 a 7. Que diz assim, Isaías 9, de 1 a 7. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Eterno Deus, esta palavra se tornou realidade. E nós queremos, Pai, que não seja só um fato histórico, mas que seja a luz das nossas vidas. Abençoa-nos, Pai, nessa noite, com essa meditação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o profeta Isaías, ele viveu há 750 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. E ele, 750 anos antes, profetizou, através do poder do Espírito Santo, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, como nós acabamos de ver, neste pequeno trecho que eu acabei de ler. Diz que a terra aflita não continuaria na obscuridade, nas trevas, porque a luz apareceria. E aqui diz que todo jugo que pesava sobre eles, a vara que feria os ombros, o cetro do opressor seriam quebrados. 750 anos antes do nascimento de Jesus. Há 2014 anos atrás, mais ou menos, isso se tornou realidade, com aquilo que hoje nós estamos celebrando nessa noite. Jesus Cristo nasceu, chegou o dia do cumprimento da promessa. Como toda promessa de Deus será cumprida, nenhuma promessa que Deus fez deixará de ser cumprida, porque aquele que fez a promessa é fiel, diz a palavra do Senhor. E essa promessa, ela foi cumprida. Jesus Cristo nasceu. E nós então, porque Jesus Cristo nasceu, nós estamos celebrando isso. Celebrar é comemorar com alegria. Comemorar algo que veio fazer a diferença nas nossas vidas. E nós celebramos o Natal exatamente por isso. É gostoso receber os presentes, é bom demais, é legal. Mas o Natal nós sabemos que não é isso. Os cristãos sabem que o Natal é a comemoração do nascimento do Salvador, do Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus homem, que andou junto conosco, como a irmã Letícia aqui disse, foi nos dado como Deus e como homem. Era Deus e homem ao mesmo tempo. Ele sofreu, ele padeceu como homem, mas ele se entrega como Deus,
como Salvador das nossas vidas, para que tudo fosse mudado. Mas foi muito interessante o nascimento de Jesus Cristo. E houveram muitos comentários naquela época a respeito do menino que nasceu. Nasceu de uma maneira completamente diferente. Foi, como nós vimos aqui no início do culto, foi através do poder do Espírito Santo, debaixo da sombra do Onipotente, que foi gerado um ente santo dentro do ventre, do útero daquela menina virgem, uma menina de 15, 16 anos, uma adolescente, que decidiu entregar a sua vida ao Senhor, e decidiu que a vida dela pertencia a Cristo, pertencia a Deus, inclusive o próprio corpo dela, ela entregou para que o Senhor fosse gerado dentro do seu ventre de uma forma miraculosa. E aí então, muitos comentários foram feitos a respeito deste menino. E nós vamos ver aqui, vou convidar você a abrir a sua Bíblia agora, lá no Novo Testamento, em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2, que eu quero meditar com você aqui essa noite. O que dizem que Jesus é? Porque comentários a respeito de Jesus até hoje existem. Muitos comentários. Naquela época, alguns diziam que era um profeta, alguns diziam muitas coisas, não é? E ele perguntou para Pedro, não é? Uns diziam que era um mestre. E aí ele pergunta: mas vocês, o que dizem que eu sou? Qual é o comentário de vocês para mim? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, como nós cantamos essa noite aqui, né? E é sobre esta rocha, essa declaração, que a igreja do Senhor Jesus Cristo foi fundada, foi fundamentada. Muito bem, nós vamos retirar aqui alguns comentários a respeito de Jesus. E comentar a respeito de Jesus é comentar sobre o Natal. Então nós vamos fazer aqui um questionamento. O que diziam de Jesus? O que é então o Natal? Em Lucas capítulo 2, 29 a 33, vai dizer assim, olha, nós vamos ver aqui a respeito de Simeão, 29 a 33, Lucas 2, perdão, eu estou errado aqui, é Lucas 2, 29 a 33, está aqui. Simeão, então, que era um homem piedoso e justo, que aguardava a consolação de Israel, ele disse assim a respeito de Jesus: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que Simeão dizia. Simeão fez um comentário a respeito de Jesus. Deus havia dado uma promessa que ele não morreria enquanto não visse a salvação do Senhor. E ele, quando vê então Jesus, ele diz: agora o Senhor pode me recolher, pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. E ele então é luz para a revelação dos gentios. Simeão estava citando as Escrituras. Simeão estava citando Isaías, capítulo de número 42, versículo de número 6. Luz para a revelação dos gentios. E quando Isaías quis dizer isso, e o próprio Simeão, essa luz para a revelação dos gentios significa uma fonte de poder para dar entendimento das verdades espirituais e morais para todos os povos. Então, o comentário que ele fez de Jesus Cristo, que Jesus, ele é essa fonte de luz, de poder, para trazer entendimento aos homens das verdades espirituais e morais. Então, meus irmãos, o Natal, através deste comentário de Simeão, é um momento de nós refletirmos a respeito das verdades morais e espirituais.
Natal, então, como nós estamos falando aqui, que não é como nós começamos esse culto passando um filme, de todas aquelas pessoas se movimentando pelas ruas do comércio, na 25 de março, comprando presente para as pessoas. O Natal, meus irmãos, ele vai muito além disso. Não estou dizendo para você não dar presentes, pode dar, meu irmão, a começar por mim mesmo. E você pode dar presentes, mas nós precisamos entender que o Natal, ele é uma fonte de revelação das verdades morais e espirituais para cada um de nós. Então é um momento de nós refletirmos a respeito das verdades morais e espirituais que o Natal nos traz nas nossas vidas. Para o comércio é uma das melhores datas que existe, porque há uma grande venda de produtos e de presentes. Mas para nós, meus irmãos, é um momento de reflexão. É um momento de refletirmos sobre as verdades morais e espirituais. Que verdade espiritual é esta? Que só o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém chega ao Pai senão através de Jesus Cristo. O ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Roma, mas as Escrituras dizem que só há um caminho para chegar ao céu. E esse caminho chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É uma verdade espiritual, a verdade revelada a todos os povos, que nós precisamos do perdão nas nossas vidas. E esse perdão só pode vir através do sacrifício de Jesus Cristo e da fé neste sacrifício. Os valores morais, isso nos traz, o Natal então, nos traz uma reflexão, para entendermos que os nossos valores não são os mesmos valores dos homens sem Deus. Os nossos valores são completamente diferentes dos valores da sociedade e dos homens que não conhecem a Deus. Nós temos um alto padrão de moralidade. Os crentes no Senhor Jesus Cristo têm um alto padrão de moralidade. E quando nós falamos de moralidade, nós estamos falando de ética. Nós estamos falando de valores de fundamentar a nossa vida, de como educaremos os nossos filhos, de qual o caminho que eles vão seguir, que modelo que nós seremos para os nossos filhos. Natal traz esta reflexão, porque Jesus é esta fonte de revelação. Nós vivemos numa sociedade pervertida, que ano após ano, meus irmãos, piora. Ela é corrompida, apodrecida. A sociedade mundana é podre. Nós podemos olhar aí, amados irmãos, e por onde que nós andamos, nós fomos no evangelismo na escola estadual Newton Pimenta, conversando com a coordenadora, ela disse, olha, nós fomos querer estourar uma pipoca lá para as crianças, e não havia gás para estourar. E ela disse, olha, nós não estamos recebendo a verba do governo, porque muito provavelmente, isso são minhas palavras e não dela, as eleições, os candidatos rasparam o fundo do tacho, utilizaram-se das verbas que são para as crianças, para a saúde, para a segurança, para os desfavorecidos, para que eles construam os seus impérios pessoais. Esses não são os nossos valores. Nós não temos nada a ver com isso. Vivemos em meio a este mundo pervertido que se corrompe dia após dia, mas ao contrário, eu e você que estamos em Cristo, nos santificamos dia após dia. O caminho é diametralmente oposto. A sociedade apodrece, nós renascemos. Amém? Nós renascemos para uma nova vida em Cristo. Nós, a cada dia que passa, estamos mais próximos de Deus. A cada dia que passa, queremos ser mais ainda a semelhança de Cristo. Natal traz esta reflexão para mim e para você. Natal nos traz esta reflexão. Não somos homens, não somos mulheres comuns. Nós fomos gerados, como Jesus Cristo foi gerado no útero de Maria. Espiritualmente nós também fomos. Nós fomos gerados debaixo da sombra do Onipotente.
debaixo da sombra do Espírito Santo. A sombra do Espírito Santo pairou sobre nós, e nós nos tornamos novas criaturas. Não mais, como diz lá em Hebreus, não mais na forma do Adão pecaminoso, mas sim agora na forma do Espírito vivificante. Natal é isso. Natal é tempo de uma reflexão das nossas verdades morais, das nossas verdades espirituais. E elas são verdadeiramente verdades. Hoje eu estava aqui com a minha família, todos nós estávamos aqui, depois da assembleia, do culto, no churrascão, comendo solto lá atrás, né? E tocou o meu telefone, uma irmã aqui da igreja, um casal, uma família, melhor dizendo, e me falando: meu irmão morreu, dá para o senhor correr aqui para pregar a palavra do Senhor para a minha família? Meu irmão vai ser enterrado às 3h. Era 1h. Eu falei: estou indo. Peguei a minha família e fomos embora, lá para o velório. E eu cheguei junto com a mãe. Que momento terrível. A mãe enterrando um dos 8 filhos, o primeiro que falece. Não é o curso natural da história, não é? Filhos enterram pais, e não pais enterram filhos. E eu cheguei junto com ela. O desespero era total. Lágrimas, gritos, soluços. E eu, em meio a esses gritos e soluços, preguei Jesus Cristo. Ele que é a fonte de revelação do entendimento espiritual e moral. Enquanto a palavra de Deus era ministrada àqueles corações, o desespero foi dando espaço à esperança. Aquele povo que vivia aflito, estava aflito, começa a ser consolado. E eu disse para eles: olha, a única palavra que consola agora não é uma palavra da ciência. Eu não tenho como fazer uma conta agora aqui na parede que 2 mais 3 é igual vida eterna. Não vem das filosofias e nem da sociedade, mas vem da fé e da verdade explícita da palavra de Deus, que Jesus Cristo é ressurreição e vida, e que são verdades que são negligenciadas pelos homens comuns, mas não podem ser por mim e por você, que fomos gerados debaixo da sombra do Onipotente. Natal é tempo desta reflexão. A profetisa Ana, ela também fez um comentário a respeito de Jesus, no capítulo 2 de Lucas, 36 a 38. Ora, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, uma mulher já avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos, desde que casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia, com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e comentava a respeito do menino, a todos os que estavam esperando a redenção de Jerusalém. O comentário dessa senhora de 84 anos, praticamente a idade da minha mãe, ela disse, essa mulher temente a Deus, que vivia no templo, adorando ao Senhor, ela disse: Ele é a redenção. O comentário desta mulher: Jesus é a redenção. Nós simplificamos muito redenção com o sinônimo resgate, mas a palavra redenção tem um significado forte: libertação da miséria e da penalidade dos pecados. Ele é a libertação da miséria e da pena do pecado. O que é o Natal? É um tempo de reflexão, de que nele, que nasceu, nós somos libertos da miséria e da pena do pecado. Então, é um momento de uma reflexão profunda. Por que miséria? Porque o pecado leva os homens a um estado
deplorável, de miserabilidade. Sabe, meus irmãos, a miséria aqui dessa família do teatro, miséria financeira, ela não se compara à miséria espiritual que o pecado leva os homens e as mulheres. É um estado de miserabilidade tão grande, de que a pessoa ela pode ter tudo, mas não tem nada, porque o pecado lhe rouba todas as coisas. É uma questão de tempo, para acabar com tudo. Eu conheço inúmeras histórias sobre isso, e uma que muito me marcou foi de um homem muito rico, que eu me lembro que deu um testemunho dizendo, que eu já contei aqui para vocês, que na sua declaração de imposto de renda, tinha muitos bens a declarar, e tinha seus dependentes também. O tempo foi passando, os bens a serem declarados aumentaram, mas os dependentes diminuíram, porque o filho vivia no pecado, ele vivia no pecado, e o filho foi para as drogas e acaba morrendo drogado. A filha foi para a prostituição e foi embora de casa. Era melhor viver no prostíbulo do que naquela casa. E a mulher, por fim, acabou arrumando um amante e foi embora. Ele tinha muitos bens, mas ele estava na miséria. A miséria do pecado. Jesus veio para nos tirar desta miséria. Ele nunca veio para me dar dinheiro, nem para você. São esses profetas fajutos da prosperidade que querem fazer uma ligação entre riqueza material com morte de Jesus Cristo. Meu irmão, é a mesma coisa que comparar, meu irmão, estrogonofe de caviar com buchada de bode. Não tem como. Não tem ligação. Não tem como. Jesus Cristo veio para nos livrar deste estado de miséria, deste trapo de imundícia que nós nos tornamos quando decidimos pecar. E a pena do pecado, a palavra diz, a pena do pecado é a morte, é essa separação do homem e Deus. O homem fora de Deus não tem valor algum, você sabia disso? É simples, é só você, com o tanto de dinheiro que você tem, você sempre encontrará alguém orgulhoso e que tenha mais do que você. E você, ao chegar perto desta pessoa, para ele, não é nada. Eu uma vez vi atrás de uma van escolar como chama? Adesivo, escrito assim: eu para você não estou nem aí. Eu anotei o telefone daquela pessoa para eu nunca ligar para ele para colocar os meus filhos dentro daquela van. Nunca. Porque se ele não está nem aí, não dá valor para o meu maior tesouro, como eu vou colocar na mão dele? Como eu vou colocar a minha vida e a vida dos meus filhos na mão daqueles que não amam os meus filhos? Mas Deus nos ama. Deus nos ama. Há uma música do Gerson Rufino. A primeira vez que eu ouvi, eu morri da risada dessa música do Gerson Rufino. Ganhei o CD do irmão Rosinaldo. O irmão Rosinaldo é fã do Gerson Rufino. E quando ele me deu o presente no dia do meu aniversário, eu gosto de ganhar presente, viu? Então no Natal pode dar, pode distribuir. Aí ele me deu um CD, eu falei, já na hora, é Gerson Rufino. É batata. Botei ali no carro e ele falou, pastor, ouve essa música. E o Gerson Rufino fala assim, dizendo que a nossa alma, para o mundo é descartável, mas para Deus é reciclável. Eu morri de dar risada, mas é verdade, porque há uma profundidade nisso. A minha alma e a tua para os homens é descartável, como aquele copinho que nós tomamos água, amassamos e jogamos fora. Mas para Deus, que o diabo amassou e nos levou para a miséria, Ele tem poder para nos reciclar. Glória a Deus. Gostei, Gerson Rufino. Boa. É tempo de nós meditarmos nisso. De que Jesus nasceu para nos tirar dessa condição miserável. De pecado. De prisão. De escravidão. Por isso que a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Quebrará grilhões.
despedaçará as correntes, porque Jesus veio para fazer isso. E sabe mais o que? Para nos devolver na presença de Deus. Ele veio quebrar a condenação de morte, porque o homem no pecado está condenado à pena capital, à pena de morte. Mas em Cristo nós fomos libertos e recebemos a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Natal também é tempo disso. Os doutores da lei também comentaram. 2:47 de Lucas diz assim: e todos os que o ouviam um menino com 12 anos, se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Está falando da mente de Jesus Cristo, dessa mente privilegiada. Eles estavam bobos com as respostas do menino. Eles, na verdade, a palavra diz atônito. A palavra atônito é, pessoas chegavam a desmaiar quando ouviam Jesus. Doutores da lei desmaiavam quando ouviam Jesus Cristo falar das grandezas de Deus. Essa mente privilegiada. Mas a palavra do Senhor em 1 Coríntios 2,16 diz que eu e você temos a mente privilegiada de Cristo. Eu e você temos a mente privilegiada de Cristo, uma mente em que não cabem coisas que não sejam das grandezas de Deus. Vemos o Datena, vemos o outro lá, que o Ronaldo, como que é o nome dele? Marcelo Rezende, é isso? Ronaldo Rezende? Marcelo Rezende. Olhamos lá o Marcelo Rezende, o Datena, o outro lá, não, o Gilberto é meu primo, deixa ele de lado. Os outros aí, e a gente ouve eles, meus irmãos, e a nossa mente começa a fervilhar, não é? Pensando em vinganças, em esfolar esses bandidos. Mas Jesus não pensa assim. A mente dele não cabe um negócio desse. A mente dele é ver que ele está numa condição de miséria, na mesma lama que eu e você estávamos, antes de o conhecer. Porque Deus, ele é expert em transformar lama em barro. E aí ele faz um vaso novo, que sou eu e você. Nós temos a mente privilegiada de Cristo, nós só precisamos exercitá-la. Então, meus irmãos, nós precisamos o quê? No Natal é tempo desta reflexão, de que a minha mente não é a oficina do diabo. A minha mente é o paraíso, é a mente de Cristo. E eu e você precisamos exercitar a mente de Cristo, renunciar às coisas que não edificam, e inundar a nossa mente com as coisas de Deus. Quantas besteiras será que nós não pensamos hoje? Quantas besteiras talvez não pensamos ontem? Quantas besteiras já não estamos projetando para amanhã? Mas deveríamos rejeitá-las, porque nós temos a mente de Cristo. Uma mente privilegiada, que pessoas podem até desmaiar quando você resolver usar a mente de Cristo. Eu acho que a ciência já descobriu isso, porque a ciência diz que o homem não utiliza nem 10% da mente que ele tem, né? A Bíblia já diz isso, nós temos a mente de Cristo, temos uma potencialidade tão grande nas nossas vidas, tão maravilhosa. Eu já vi isso acontecer, aconteceu na minha vida, aconteceu em um monte de pessoas, na vida lá do primo das irmãs, do Tonhão, que eu lembro que não conseguia nem formar uma frase. Ele se converte e hoje é um homem erudito, porque tem a mente de Cristo. Mas eu e você precisamos refletir sobre isso e exercitar. Cantamos essa noite, não há mais lugar para ressentimentos, né, Bruno? Mas os ressentimentos existem, não na mente de Cristo, porque diz que o Senhor Jesus Cristo, ele não se ouvia os seus gritos nas praças,
Ele não saía gritando feito louco nas praças. Ele não apagava o pavio que fumega e nem acabava de rachar, de quebrar a cana rachada. Isso quer dizer o seguinte: aqueles que estão fracos, como um pavio que está quase para se apagar, Jesus Cristo não vinha para apagar de uma vez. E aqueles que estavam dilacerados na vida, Jesus não vinha para pisar e acabar de quebrar de uma vez. Ele vinha para restaurar. Ele vinha para restaurar. Mas às vezes nós somos Esaú. Nós nos consolamos pensando em matar o outro. Esaú se consolava pensando em matar Jacó. Esta não é a mente de Cristo. Natal, tempo de reflexão, de que nós temos a mente de Cristo e que devemos exercitá-la. Para terminar aqui, meus queridos, João Batista. O nome dele era João, o Batista, porque ele batizava. E aí então, no capítulo 3, versículo 16 de Lucas, diz assim, olha: disse João a todos: eu, na verdade, eu vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno nem de desatar-lhe as correias das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Que coisa maravilhosa. A palavra batismo, no grego, é baptizo. Baptizo, batismo. Mas há uma outra palavra muito parecida, que é da onde vem batismo no grego, que é bapto, que significa imergir em água. E olha só o que um cientista em 200 antes de Cristo, ele disse. Ele disse: não confunda batismo com bapto. O exemplo mais claro que mostra o sentido de baptizo é um texto do poeta e médico grego Nicânder, que viveu aproximadamente em 200 antes de Cristo. É uma receita para fazer picles. Você gosta de picles? Toda vez que você for agora no McDonald's, você vai lembrar disso. Porque quando você vai comer o Big Mac, tem 2 rodelonas de picles, que a primeira coisa que eu faço é abrir e jogar fora, porque eu odeio aquele pepino. Ou então dou para os meus filhos: daqui, pai, que esse troço é bom demais. Toda vez que você for comer picles, você vai lembrar disso. É uma receita de picles. E ele fala assim, que é de grande ajuda, porque nela o autor usa as 2 palavras. Nicânder, então, diz que para preparar o picles, o vegetal deveria ser primeiro mergulhado, bapto, mergulhado, em água fervente. E depois de bapto, mergulhado, baptizado. Então, primeiro você mergulha na água fervente, e depois o batiza numa solução de vinagre. Porque ambos vão descrever a imersão dos vegetais em uma solução. Mas o primeiro, o bapto, ele descreve uma ação temporária. O segundo, o ato de batizar o vegetal, produz uma mudança permanente. Quando usada no Novo Testamento, essa palavra refere-se com maior referência à nossa união e identificação com Cristo, que ao nosso batismo com simples água. Por exemplo, em Marcos 16:16, diz que quem crer e for batizado será salvo. Cristo está dizendo que não é um mero consentimento intelectual o bastante, mas deve haver uma união com Ele, uma mudança real, como a do vegetal no vinagre, virando picles. Pepinão, você deve ser um pepino, rapaz. Um picles. O nosso batismo não é simplesmente tomar um caldo na água. Por isso que eu falo para você que dá para batizar sem água. É uma mudança completa. Porque o pepino, depois que ele é batizado na solução de vinagre do ácido acético, ele se transforma em picles, ele não é mais pepino. João Batista, ele faz um comentário de que o nascimento de Jesus Cristo, ele é para nos lembrar que somente unidos nele, nós podemos ser mudados para sempre.
Há uma música que me veio à cabeça aqui agora, que os 3 tenores cantavam. Amigos para sempre, amigos para sempre. Não vou cantar porque vocês vão morrer de rir. Que nem hoje o mosquito entrando no meu ouvido. Amigos para sempre, unidos para sempre com Cristo. Não seremos mais o que éramos no passado, porque nós somos transformados. Natal também é tempo de nós meditarmos que em Cristo, pelo nascimento dele, nós não somos mais nem a sombra do que éramos no passado. Amém, irmãos? Vai muito além do que dar presentes. Então, Natal, tempo de trazer pleno entendimento das verdades morais e espirituais. Momento de lembrarmos que fomos resgatados da miséria e da pena do pecado. De lembrarmos que temos a mente de Cristo e de que em Cristo nós somos uma nova criação. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Feliz Natal. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé, amados? Se eu ainda tivesse aquela minha veia pentecostal aflorada, eu ia virar para você e falar assim: vira para o teu irmão e diz para ele: ó picles do Senhor. Graças a Deus, meu irmão, que eu não sou mais assim. Irmão, nós vamos terminar esse culto aqui agora cantando um louvor que ele fala assim: vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena o quê? Viver com Cristo, né, Bruno? Vale a pena mesmo, irmão? Vale? Vale, Isabela? Vale, né? Né, Jacom? Como vale, né? Cabeludo, barbudo. Mas vale a pena viver com Cristo. Porque Ele faz a diferença na minha e na tua vida. Vai valer a pena. Dos teus caminhos te darei a minha canção, doces palavras te darei.
valeu, valeu, valeu. Exalte o nome do Senhor, glorifique o nome do Senhor, porque vale a pena, vale a pena, vale a pena. O grande dia na verdade chegará, quando eu e você nos encontraremos com Ele, naquele dia. Eu e você cantaremos em uma só voz, a Ele, a Ele, a Ele. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena Haverá um dia que nós vamos chegar face a face do Senhor e nós vamos olhar nos seus olhos, e eu entendo que não há outra coisa a dizer a não ser obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Valeu a pena tudo que eu passei, tudo que eu renunciei. Valeu a pena o que eu perdi. Valeu a pena as amizades que ficaram para trás. Valeu a pena todo o dinheiro investido. Valeu a pena quando renunciei à mentira. Valeu a pena quando eu renunciei ao pecado. Valeu a pena, Jesus. Tudo. Porque na verdade tudo aquilo, ó Jesus, era como um esterco. Não servia para edificação. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. E ele considerou tudo como refúgio para poder ganhar a Cristo. Amigo, amiga, essa noite você ouviu talvez uma mensagem de uma outra face do Natal. A face de que Ele quer fazer a tua vida valer a pena. Ele quer alargar os seus limites, ampliar as suas fronteiras, te transformar para sempre como Ele é. Há um livro escrito há muito tempo atrás por um teólogo nazareno, e o tema dele, o título é A Semelhança de Cristo. Eu e você somos a semelhança de Cristo, meu querido, e é isso que nós precisamos fazer nas nossas vidas. Nessa noite, meu querido, a Daiane já entregou a vida a Jesus Cristo. No meio do culto, veio com a vovó aqui à frente. Quero entregar minha vida a Jesus Cristo. E entregou. Será que tem mais alguém aqui que essa noite queira dizer assim: eu quero esse Cristo, eu quero esse Cristo? Uma vez, eu me lembro, meu irmão, lá em Louveira, na casa de um japonês. Ele não falava português muito bem. Veio para o culto, o primeiro da vida dele, com uma Bíblia em japonês, e pediu para eu achar onde que estava o negócio que eu ia pregar. Que jeito! Mas o Espírito Santo deu jeito, e eu encontrei. E ali ele foi seguindo, e eu fui pregando, e aquele japonês do meu lado, e aquele japonês começou a dizer: era isso que eu queria, era isso que eu procurei a vida inteira, era isso que eu precisava. E ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. Você conhece essa história porque eu já contei ela. Esse homem era um assassino da máfia japonesa, e ele entregou a sua vida a Jesus Cristo, porque ele entendeu que tudo que ele precisava era de Cristo, como eu e como você. Quer entregar a tua vida a Jesus Cristo essa noite? Só faz um aceno com a tua mão assim: eu quero. Alguém quer entregar a sua vida? Deus te abençoe. Aleluia. Deus te abençoe. Dê uma linda palma, salve de palmas. Mais alguém? Tem mais alguém querendo entregar a sua vida a Jesus aqui?
você procurava, criança, adulto, só fazer assim, ó, eu quero entregar minha vida a Jesus essa noite. Tem festa dupla no céu hoje, que a Daiane e aquele irmão ali se entregaram a Jesus. Mais alguém que fala assim, ó, eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Não, mais ninguém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela tua vida, meu querido. Você também, minha irmãzinha. Como que é o nome desse irmão que levantou a mão assim? Vê aí, imperador. Hamilton. Hamilton. Newton. Seu nome acabou de ser escrito no livro lá do céu. Aleluia. Debaixo do da Daiane. Oh, aleluia. Fazer o que Ele quer aqui. Ele veio para salvar, Ele veio para curar, Ele veio para libertar, Ele veio para batizar. 2 irmãos já entregaram suas vidas a Jesus Cristo essa noite, mas talvez você já tenha entregue a sua vida a Jesus Cristo, e você foi tocado lá no fundo, precisando de cura, precisando de libertação, precisando de um toque muito especial de Deus essa noite. Ele está se oferecendo a você essa noite. Está te oferecendo a você. Como aquele japonês, meu querido, que entregou a sua vida, deixou de ser um assassino para ser um filho de Deus. Deus é assim, Ele faz essas coisas que nós não precisamos entender. Eu e você não precisamos entender o que Deus faz. Nós só precisamos viver. Essa noite, se você foi tocado pela palavra do Senhor e precisa de um toque especial de Deus, levanta a tua mão assim. Olha lá, ó. Aleluia, aleluia. Vai levantando. Pode levantar a sua mão assim, ó. Olha eu aqui, Deus. Fala assim para Ele: eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. Oh! Ele vai te curar. Ele vai te libertar. Ele vai transformar a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não está vendo, eu também não, mas há um bálsamo sendo derramado sobre esse lugar essa noite. Há um bálsamo sendo derramado sobre a tua vida, e você, como um vaso de barro, está sendo cheio e transbordante da glória do Senhor. Oh! Vai enchendo o vaso, Senhor. Enche minha vida, ó Deus. Enche a vida desse povo, ó Senhor. Para que no nome santo e precioso de Jesus, Pai, o teu tesouro, Senhor, seja depositado nesses vasos de barro, ó Deus. E que nós possamos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus, andarmos como aqueles que nasceram de novo em teu nome. Meu querido, o Natal é uma realidade. Cristo é uma realidade na tua vida. Feliz Natal. Deus te abençoe. Glória a Deus. Levanta as tuas 2 mãos aos céus, querido. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua presença, que é tão real, que é tão intensa aqui no nosso meio, Deus. Pai, obrigado porque vidas estão sendo tocadas e transformadas pelo Teu Espírito nessa noite, Senhor. Pai, no nome de Jesus, o maior milagre que recebemos, Senhor, foi o Senhor ter enviado Jesus a esta terra, a nossa semelhança, para fazermos, Senhor, agora nós a semelhança de Cristo. Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, continua derramando sobre nós o Teu bálsamo, continua derramando sobre nós a Tua força, continua derramando sobre nós a Tua vida, e nos ajuda, Senhor, a caminharmos até aquele dia.
Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus, que a graça do Senhor, que o Espírito do Senhor acompanhe a nossa jornada rumo aos céus, para a honra e glória do Teu santo nome. Que o amor de Deus o Pai, que a graça bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce consolação do Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, seja sobre a tua vida, desde agora e para todo sempre. Amém. Aleluia.